Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, me chamo Michel de Oliveira. Para você que já me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar um pouquinho da minha experiência profissional. Um dos seguidores pediu para eu estar fazendo um vídeo comentando um pouco da minha ascensão, desde quando eu cheguei em Portugal até onde eu estou aqui trabalhando aqui na França. Então hoje eu vou comentar com vocês aí, compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui que eu tive aqui em Portugal desde quando eu cheguei. Gente, então vamos lá, antes de mais nada, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quem já é inscrito no canal, deixa seu like aí, dê uma olhada aí. Mais de 70% do pessoal que assiste os nossos vídeos não seguem o canal ainda. Então dê uma olhadinha aí, vê se você está inscrito aí, segue a gente aí e bora lá pro vídeo lá. Tá, pessoal, então, como todo mundo, né, quando a gente chega aqui em Portugal, a gente sempre pensa, vou trabalhar com o quê, né? Será que eu vou conseguir trabalhar com a minha profissão, com a profissão que eu tenho no Brasil? E comigo acabou não sendo diferente. Quando eu cheguei em Portugal, eu tive que ir trabalhar como servente de pedreiro. E a primeira empresa que eu trabalhei, ela foi uma empresa de felgueiras, tá? O nome da empresa era Felgwork. Os trabalhos eram feitos lá em Lisboa, então logo de cara eu já tive que trabalhar para fora já e tive que deixar a Bruninha em casa. Ia para a semana, ia para Lisboa, ficava lá a semana e voltava para cá nos finais de semana. Esse emprego aí não durou tanto. Como eu já comentei aqui com vocês aqui, esse emprego ele serviu mais para eu estar tirando um dos documentos que eu precisava muito, e essa empresa me ajudou aí a estar tirando esse documento que era o NIS. Ela forneceu o NIS e por causa da distância eu preferi não ficar nela também. Era um trabalho meio estranho demais, sabe? Sugava muita gente, o salário não era aquele salário e qualquer coisinha era motivo para tá fazendo desconto do salário, né? Aí eu fiquei um mês nessa empresa e já subi para o Porto de novo. Um desses trabalhos que eu tive nessa empresa, tive até um pequeno problema com um dos encarregados, que era responsável da obra. Ele meio que ficou me perseguindo, né, pelo fato de eu ser brasileiro. Tive que chamar a polícia, tudo. A polícia foi lá para a obra lá e deu uma confusão. Isso aí foi um dia antes de a gente estar tendo que subir para o Porto. Mas aí foi na quinta-feira, daí sexta-feira já subimos já para o Porto. Depois eu não retornei mais. Aí eu fui para minha segunda empresa. Daí eu entrei na ASO. A ASO ela fica ali no Porto mesmo. Continuei como servente de pedreiro, tá? Fiquei como servente de pedreiro ali na ASO. Foi uma empresa assim muito legal. O Matheus ele ajudou a fazer um contato ali com o patrão. Foi um lugar que eu aprendi bastante coisa, sabe? Acabei aprendendo bastante coisa ali, né, nessa empresa. Foi o meu primeiro contato que eu tive ali como ajudante ali de pladur ali. Trabalhei com o Matheus ali um bom tempo ali, tá? Qual o motivo que eu saí da empresa? Que o patrão não cumpriu com o acordo que nós fizemos. Ele, na altura, ele tinha visto o meu currículo, ele sabia que eu já tinha trabalhado em escritório de arquitetura, lá ele funcionava um escritório também de arquitetura. E ele falou que assim que aparecesse alguma vaga, ele me puxaria para o escritório. E acabou não puxando, né? A mão de obra braçal aqui, eles precisam muito. Mas mesmo assim, eu acabei achando um pouquinho injusto, porque ele falou que assim que aparecesse vaga, que no momento ali que ele ia me contratar, não estava precisando. Mas assim que surgisse uma oportunidade, ele me daria. E acabou surgindo várias oportunidades, várias vagas abertas e a promoção nunca veio.
Aí foi aonde um dos dias, né, que nós trabalhando ali, eu e o Matheus conversando, o Matheus comentou que um amigo dele tinha feito um curso de solda e estava trabalhando para fora. Aí isso eu acabei ficando interessado, né? Apesar de que o meu pastor ele também era soldador e ele comentava comigo também, o Jaime também comentava bastante, que é uma profissão boa aqui em Portugal. E acabei que nós decidimos em correr atrás do curso para estar fazendo o curso, para estar entrando na área. Fiz o curso, né? Aí eu fui para a primeira empresa fazer o exame. Depois que eu terminei o curso, quem foi que arrumou o contato para mim dessa empresa foi o próprio dono da escola, foi o Paulo, né? O Paulo lá da CST, onde eu tirei o curso. Ele conhece bastante empresa e foi ele que me fez essa indicação. Eu fui lá, fiz o exame, passei no exame, apesar do exame não ter ficado lá grande coisa, mas o senhorzinho que estava lá, que estava aplicando o exame, muita gente boa, me deu aí essa oportunidade, né? Conversei com ele, expliquei para ele o que acontece, qual era o meu caso. E eu fui para minha primeira empresa como soldador. Minha primeira empresa como soldador, eu fui trabalhar na Indimesa. Na Indimesa também foi o mesmo esquema, eu cheguei sem experiência. Nessa que eu cheguei sem experiência, mas eu sabia que o salário do soldador já era um pouco mais alto do que um salário mínimo. Não era lá grande coisa, mas já era alguma coisa a mais. E o responsável da solda falou para mim assim, falou: Michel, vamos fazer assim, ó, eu vou te contratar por 680 e você fica com esse salário até você pegar a mão. Assim que você pegar a mão, eu passo você para um salário maior. Eu falei, tá bom, top, legal. E daí eu já vi que era questão de, tipo, eu correr atrás, né? Aí corria atrás e pedia muita informação, pedia pro pessoal explicar. No horário do almoço eu ficava treinando. Passado 3 meses eu chamei o encarregado da empresa e o Bruno, conversei com o Bruno, falei assim, Bruno, aconteceu assim assado quando eu fui entrar aqui e o acordo foi assim que eu pegasse mão, cara. E o que você acha? Como que tá meu trabalho? Aí ele falou pra mim, falou, Michel, não tem que reclamar, qualquer coisa que eu coloque aí você solda, eu passo as espessuras, você solda. E, cara, pra mim, você pegou a mão. Pelo trabalho que a gente faz aqui, né, você tem se apresentado assim, um bom soldador. Tá? Tanto os trabalhos leves quanto os trabalhos pesados. Aí eu fui conversar com o dono. Pronto, enrolação. Não, que agora não dá, que não sei o que. Vamos ver. Daí eu falei, tá bom então. Fui na escola de novo. Eu sempre ia lá, porque lá sempre apareciam uns contatos bons lá de trabalho. Aí fui lá para a escola e nessa que eu estava lá na escola estava o Abraão conversando com o Rodolfo e mais outro cara que eu não me recordo quem era. E eles estavam falando de salário. Aí nessa altura um deles falou assim, que eu tô a 7 euros a hora. E daí nessa daí eu falei assim, tá bom, mas tá 7, eu tô a 680. Aí os caras, você está recebendo 680? Eu falei assim, 680. Eu falei, não, daí o Abraão, que era o dono de outra empresa de solda, ele falou, não, você está de brincadeira, vem trabalhar para mim. Daí eu te pago a hora e tem lugares aqui em Portugal aqui que eu consigo colocar você aqui a 8 euros a hora. Aí eu mudei de regime de trabalho. Saí do trabalho do contrato a termo e passei a trabalhar no contrato a termo incerto. Daí eu já fui para minha terceira empresa aqui, passei para minha quarta empresa aqui em Portugal, tá? E trabalhando com solda, né? Então é minha segunda empresa de solda. Aí eu fui trabalhar a hora para o Abraão, ele é dono da empresa Celebration. E a primeira empresa que ele me mandou foi para a mecânica hidráulica, tá? A mecânica hidráulica aí eu fiquei um período ali de 2 meses ali na mecânica hidráulica, tá? Aí depois que eu fiquei da mecânica hidráulica, já estava ali mais ou menos ali perto de agosto, o pessoal ia entrar de férias. Que aqui todo mundo sabe, né? Agosto aqui o pessoal acaba entrando de férias. Nessa altura o Abraão
comentou comigo que o pessoal da Caetano Bus ia estar precisando de soldador e era perto de casa. Aí o que ele falou? Michel, eu tô para colocar uma moça lá para trabalhar, tá? Porque o trabalho lá é mais leve e não tem como você ir lá só para segurar a vaga. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, fiz o teste, passei no teste e comecei a trabalhar lá. Acabou que a moça acabou não indo para lá e acabou ficando eu mesmo lá. E na Caetano Bus eu fiquei um bom tempo lá. Na Caetano Bus eu acabei ficando 8 meses lá na Caetano Bus. Por qual motivo que eu saí da Caetano Bus? O Covid estava começando a chegar aqui em Portugal. 2 funcionários da Caetano tinham pego e Covid, então eles começaram a cortar os trabalhos nas sessões, começaram a cortar as horas extras, e eu, como tinha sido o último soldador a entrar lá, eu fui o primeiro a sair. Meu encarregado na altura, o João, me chamou e me explicou, pediu desculpa que ele teria que me dispensar, né? Como eu fui o último que cheguei, então eu seria o primeiro que ia sair. E o pessoal da chefia falou que ia ficar somente mais uma semana. Porém, nesses trabalhos eu acabei conhecendo o Kleber. O Kleber estava trabalhando ali na Caetano ali também com a gente, e o Kleber trabalhava para um rapaz lá na Espanha. Daí o Kleber comentou comigo, Michel, meu patrão ele tá precisando de soldador, você tá afim? Aí eu falei assim, cara, mas como é que tá o Covid? Eu falei, não, mas é por isso mesmo. O pessoal que é de mais idade, que já teve cirurgia no coração, eles não estão podendo subir. A empresa não está aceitando e tá muito burocrático, então eles não estão subindo. Aí é a oportunidade, está afim? Cara, eu abracei na hora, porque nisso daí já tinha uma semana já que eu estava em casa e eu tinha saído da Caetano, né? E eu fui lá e abracei, nós fomos aí pro meu primeiro trabalho no exterior. Aí eu fui trabalhar na PVH, lá na Espanha, em Valência, um pouquinho longe do Porto, mas foi aí onde acabou conseguindo segurar a gente aí por mais 60 dias, que foi o período que eu acabei ficando para lá. Depois desse período de 60 dias que eu acabei ficando lá para Valença, terminou os trabalhos, né? E a gente ia voltar, ia ficar uma semana em casa, depois a gente ia retornar para os trabalhos. Só que o meu patrão não entrava em contato, não falava com a gente, e isso daí acontece muito pra cá, gente, sabe? Às vezes aí dá o período de você ir para casa, a empresa manda você para casa, depois ela não te liga, o patrão não entra em contato, porque a gente ia pelo carro da empresa. E daí começou aquela enrolação e olha, ficou só por Deus. A empresa tinha falado que eles iam entrar em contato com a gente para ver qual é a data certinho que a gente ia subir. Aí nesse momento eu vi que não ia virar nada, né? Fiquei mais um período em casa parado. Quanto tempo fiquei, amor? Depois da PVH? Junho inteiro. Então, daí depois desse período eu fiquei o mês de junho inteiro em casa, esperando uma oportunidade. Covid comendo solto, um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente saindo das empresas, um monte de empresa fechando. Aí foi quando eu entrei em contato com o Janailson. O Janailson estava trabalhando numa empresa, perguntei para ele como é que estava lá, se eles estavam precisando. O Janailson falou assim, Michel, tem um amigo meu aqui que passou um contato para mim, eu vou passar para você. Aí foi quando eu peguei o contato do pessoal da Constil, entrei em contato com eles. No outro dia o patrão retornou para mim e no outro dia eu já estava indo para Madrid. Foi um negócio assim bem rápido, não sabia que tinha teste, acabei chegando lá de madrugada e no outro dia tive que fazer teste. Fiz um teste, aí ali eu fiquei mais um tempo bom ali, graças a Deus. Apesar de ser trabalhos longe, eu acabava ficando longe da minha esposa, ficava longe de casa, vinha para casa em 15 dias, mas foi o que sustentou a gente, né? Foi o que segurou a gente ali em pé durante todo esse período. Ali nessa empresa, nessa Constil, eu fiquei 1 ano e 1 mês nela. Fiquei um período bom.
Eu fiquei nela, ali no primeiro instante eu fiquei na Horta Coslada, um lugar que foi uma escola para mim, aprendi muita coisa, muito trabalho pesado, muita ponte, muita estrutura metálica pesada. A mais conhecida aí foi o estádio do Real Madrid, e nós estávamos fazendo ali a parte estrutural dele. Aí foi quando eu me acidentei, aí eu sofri um acidente feio, quase perdi meu dedo. Um médico na altura, ele virou e falou para mim que se tivesse pego um pouquinho mais pro lado, tinha pego no osso, poderia ter amputado meu dedo. Aí eu passei por uma pequena cirurgia, né, para costurar o dedo de novo. Aí aí eu tive que esperar todo aquele período ali de recuperação. Aí depois que eu me recuperei, já estava mais ou menos ali pronto ali para poder tá trabalhando, tá? Porque foi um momento assim muito ruim, sabe? De você não estar recebendo da seguradora, não estar recebendo também da empresa. A empresa não deu um respaldo legal ali para mim. E eu acabei tendo que ligar pro patrão e falar para ele: cara, eu preciso voltar a trabalhar, porque eu não posso ficar sem dinheiro, eu tenho conta para pagar, eu tenho as coisas para fazer. Ele: mas como é que tá seu dedo? Meu dedo não tá 100%, mas eu preciso voltar. Porque todo mundo sabe aqui, a conta vem, a conta não espera, não quer nem saber se você está doente, não quer saber se você está lesionado ou não. Aí eu fui trabalhar na Fastil, lá em Aveiro, fiquei 1 mês e 15 dias na Fastil, porque nessa altura apareceu outro trabalho, tá? Então na Fastil ali foi muito legal, em Aveiro, muito top. O Hugo, encarregado geral, pessoal fantástico, um trabalho ali, pô, altamente, muito top, muito bom. Foi uma das empresas que o Brunão também trabalhou diretamente por eles. Aí o Bruno aí, conhecido aí do pessoal aí, amigo meu de solda. Aí eu fiquei 1 mês e 1 semana. Aí o sócio do meu chefe na altura precisou de um soldador lá nos Países Bascos. Aí eles pediram para eu estar subindo. Meu patrão explicou mais ou menos ali o que era e acabei subindo, mas daí não deu muito certo. Eu ia ter que me reportar ao sócio dele, mas o sócio dele meio não falava coisa com coisa, falou uma coisa para mim, falou outra coisa para a empresa. Eu fiquei 15 minutos dentro da empresa e fui embora. Tá, logo após eu ter saído dessa enrascada aí que eu acabei entrando ali nos Países Bascos ali, tá? Eu voltei para Portugal, fiz alguns contatos, entrei em contato com algumas empresas, com alguns conhecidos que eu sabia que estavam trabalhando em alguns lugares na Espanha, na França e até mesmo em Portugal. Aí um amigo meu, o Bruno ligou para mim e falou assim: Michel, o pessoal me chamaram para trabalhar na CMP, lá na França, você tá afim? Eu falei assim: pô, bora, Bruno, eu tava precisando de trabalho, cara, eu tava correndo atrás. Daí ele falou: então legal, então me chamaram e perguntaram para mim se eu tinha algum conhecido. E eu, como conheço o seu trabalho, nós já trabalhamos junto, eu indiquei você. Eu falei assim: não, legal, top. Aí nós subimos para a CMP. Nessa CMP eu fiquei ali mais 1 mês só trabalhando. O patrão falou: não se preocupe, que terminando o trabalho ali tem outros trabalhos. Realmente ele tinha muito mais trabalhos, mas só que o pessoal não estava segurando muito tempo nas empresas. Os trabalhos estavam diminuindo e conforme os trabalhos diminuindo, a gente ia sendo dispensado. Eles me dispensaram. Nessa altura, quando eu fui dispensado lá da empresa, lá trabalhamos 1 mês. Aí o Bruno conseguiu segurar mais um período que ele ia para outra empresa, né? O patrão começou a fazer a locomover o pessoal, ia jogar para um lado, ia jogar para o outro. A empresa que eu ia ser mandado, aí eles acabaram ligando lá e falando assim: ó, deu problema na documentação, nós vamos ter que esperar mais um período. E o meu patrão não podia me pagar lá parado, porque, como todo mundo sabe, parado a gente não ganha aqui trabalhando para fora, tá?
Aí o que acontece? Daí eu fiz alguns contatos e aí eu acabei voltando para Portugal. Voltei para Portugal, na altura o Pablo, que eu conheci na Horta Coslada, ele ligou para mim e falou assim: Michel, meu patrão tá precisando de um funcionário, tá afim? Eu falei assim: pô, Pablo, top, cara, para mim é legal, cara, bora lá. Aí eu entrei em contato aí com a Metalo Elders, né, que é a empresa onde eu trabalho hoje. Aí eu conversei com o Alex, ele precisava de um trabalho lá na Macrotema, lá no Porto. Uma empresa fantástica, gente, uns donos fantásticos, os encarregados lá, sabe? Uma empresa assim muito legal, muito gostosa de trabalhar, bem família mesmo, sabe? Era a dona e o sócio eram sócios durante anos. A filha da senhora trabalhava lá. Assim, era uma empresa assim bem família, bem legal. Aí nessa empresa eu fiquei pouco tempo. Nessa empresa eu fiquei quase um mês trabalhando nela, porque eu fui contratado porque toda a equipe ia fazer uma parada. E era eles que faziam essa parada. E ali os trabalhos não poderiam ficar parados. Então eu fui para trabalhar dentro da empresa e por enquanto que os funcionários faziam a parada. Aí terminou esse trabalho. E a dona acabou gostando do meu trabalho, ela começou a tentar me segurar lá, né, para eu continuar trabalhando ali. Mas daí na altura apareceu um trabalho na Sakti, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui o nome dela aqui certinho, eu não sei ler exatamente o nome dessa empresa. Aí era para uma parada de 3 dias. Em 2 dias nós conseguimos fazer o trabalho que foi solicitado, tá? Daí depois dessa daí eu fui para outra empresa, tudinho, lembrando tudinho pela Metalo Elder. Então, só para você entender, você trabalha para um patrão que tem uma empresa. Daí essa empresa a gente vai prestando serviços para outras empresas, tá? Por isso que às vezes você entra, fica uma semana, vai para outra, fica 2 meses, vai para outra, fica 1 ano, depois vai para outra, fica 6 meses. Então a gente não tem local fixo de trabalho. A única coisa ruim de trabalhar a hora é isso daí, tá? Aí eu fiquei ali 2 dias nessa empresa e fui para Metalongo. Aí eu fiquei um período nessa Metalongo, fiquei mais, eu acho que eu não cheguei a ficar um mês. Acho que eu fiquei umas 2 semanas nessa Metalongo. E daí o meu patrão ligou para mim e falou: Michel, deu problema lá na França e eu precisava que você fosse para lá, urgente. Eu falei para ele: tá bom, eu só vou organizar minhas coisas aqui e vou subir. 2 dias depois eu já estava subindo, né? E foi quando eu vim aqui para Lille aqui e retornei para a França, tá? Então, só para vocês terem mais ou menos noção, o trabalho de Portugal é legal, é top, dá para você encontrar trabalhos bons em Portugal, tá bem? Tem gente que consegue um bom contrato trabalhando diretamente para a empresa, tem muita gente que consegue. Só que o pessoal que acaba não conseguindo um contrato tão bom, entendeu? Financeiramente falando, daí o pessoal acaba indo trabalhar por hora. Tem o lado ruim que você não para, você sempre está se locomovendo, você sempre tem que estar andando, entendeu? Mas tem o lado bom, que é o lado financeiro, né, gente? Isso daí a gente acaba olhando, foi onde eu consegui dar uma estabilidade melhor para minha casa, foi o que me deu a oportunidade de poder falar para minha esposa: se você quiser continuar trabalhando para fora, você pode continuar trabalhando para fora. Hoje a minha esposa, ela trabalha em casa, tá? Então, hoje, além de administrar as finanças nossas de casa, ela tem também o trabalhinho dela, que ela faz também em casa, tá? Então, para mim, isso daí não teve preço, sabe? Que é não desgastar a minha esposa trabalhando para fora, trabalhando para outra empresa. E para mim isso daí foi uma das melhores coisas que o trabalho a hora pôde me proporcionar, sabe? Então aqui, ó, eu coloquei mais ou menos aqui só para vocês terem mais ou menos a noção com relação aos salários de trabalhos a hora, tá? O trabalho em Portugal diretamente, vocês já sabem, tá? Subiu para 705, porém tem empresas que pagam entre
800, 900, tem empresa que paga 1.000 euros, tá? Ah, Michel, é fácil achar? Não, gente, não é fácil achar, mas tem, gente, tem, tá? Então, só para vocês terem ali mais ou menos uma noção, tá bem? Então, eu coloquei aqui a média, o que a gente mais encontra, tá? Então, eu vou falar o mais baixo até o mais alto que eu já vi, tá bom? Então vamos lá, então em Portugal a hora, trabalhando como soldador, a hora você vai conseguir trabalhos ali de 6 a 12 euros a hora, tá bem? Já vi empresas aí oferecendo aí 6 a 12 euros a hora ali em Portugal. Na Espanha, aí você já vai conseguir trabalhos ali de 13 a 15 euros a hora, tá? Subindo um pouquinho, você vai ter os Países Bascos. Os Países Bascos você vai conseguir de 15 a 17 euros a hora, tá bem? E França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Suíça, esses outros países é de 17 a 32, tendo algumas empresas, algumas funções que você consegue salários aí até melhor, tá? É difícil achar? Gente, é difícil achar. Vai depender muito da empresa, vai depender muito do patrão, para o patrão querer repassar, porque acontece muito disso, do patrão chegar lá e eu fechei aí um salário que dá para mim pagar aí 35 para o funcionário e eu ainda fico com uma quantidade boa, mas o patrão não, ele vai querer olhar para ele, joga um salário aí médio aí pro funcionário e ele acaba mordendo mais dinheiro, tá? Então, gente, isso daí é mais ou menos uma média aí para vocês terem aí mais ou menos aí a noção, tá bom? Com relação aos salários, mas lembrando que vai muito do que você acorda com o seu patrão, vai muito do que você conversar com ele, do que você, na hora que você vai fazer a entrevista para você entrar, né? Vai muito do que você... Tá, pessoal, então é isso daí, foi mais ou menos aí para vocês aí como que foi aí a minha escalada aí dentro da solda, tá? Voltando a dizer, sempre tem as dificuldades, tá bem? Não é toda empresa que você vai pegar que vai ser lá mil maravilhas. Tem empresa que você vai entrar, que vai ter ali aquele patrão chato, aquele patrão que vai roubar você. Isso aí tem, a gente não pode descartar. Tem patrão que tá devendo aí 400 euros. Cara, impressionante, velho. Tem outro que tá me devendo 50. Então isso daí sempre vai ter, tá bem? O que vocês têm que fazer é não desanimar, ficar sempre firme aí, ter o foco de vocês aí, o objetivo de vocês e seguir em frente, gente. Não desanimar que dá para chegar, tá? Depois que eu comecei a trabalhar com solda, sempre tive vontade de trabalhar para fora e foi vindo aos pouquinhos, as oportunidades foram aparecendo. Tá? E a gente vai abraçando, né? Como todo mundo já sabe, eu não tenho tanta experiência assim com solda, mas ali a dedicação ali, tentando fazer um trabalho bem feito, Deus foi abrindo as portas aí para mim aí, né? E graças a Deus eu tô aqui onde eu estou hoje, tá bem? Então não se esqueça, curta o vídeo, comenta, compartilha aí com um amigo aí que tem curiosidade aí de saber mais ou menos aí como que funciona aqui os trabalhos aqui em Portugal, tá bem? Gente, tamo junto, valeu aí, obrigado aí, até semana que vem.